Laura estava prestes a deixar os céus para sempre. Seu último voo seria apenas mais uma despedida, até que ela viu quem comandaria aquela aeronave. O homem que partiu sem olhar para trás. O homem que não sabia que deixou, mais do que saudade, deixou uma filha, que agora a 10.000 metros de altitude não havia para onde fugir. Só o silêncio, só o coração acelerado. E a pergunta que ecoava dentro dela: o que ele vai sentir quando souber a verdade? Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Vamos juntos nessa jornada? Laura tinha certeza de que conseguiria. Havia ensaiado mentalmente aquele momento tantas vezes que parecia simples. Entregar o uniforme, despedir-se da tripulação, abraçar o céu uma última vez e partir. Sem drama, sem olhar para trás. Era apenas um ciclo que se encerrava, como tantos outros na vida. Mas havia algo no ar daquela manhã que a deixava inquieta. Talvez fosse a névoa fina que cobria a pista, ou o silêncio incomum no saguão do aeroporto. Ou talvez fosse apenas o peso de uma despedida que ela não sabia se realmente queria dar. Ela ajeitou a mala de mão no ombro, sentindo o tecido do uniforme roçar contra a pele. Aquele azul marinho, que um dia representou liberdade agora, parecia uma armadura pesada demais para carregar. Laura respirou fundo. Só mais um voo, pensou. Só mais algumas horas. E então tudo acaba. Mas o destino tinha outros planos. Quando ela cruzou a porta do terminal e avistou o painel de voos, seu coração deu um salto estranho. Vome 247, destino Lisboa. Comandante Miguel Andrade. Ela piscou, como se as letras pudessem se reorganizar diante dos seus olhos. Mas não. O nome continuava ali, firme, real, impossível de ignorar. Miguel. As pernas de Laura tremeram. Ela segurou a alça da mala com mais força, como se aquilo pudesse ancorar o mundo, que de repente parecia girar rápido demais. Não podia ser ele. Não agora. Não no último voo. Não quando ela finalmente havia conseguido enterrar aquele nome no fundo do peito, onde as lembranças doem menos, mas era. Ela o viu antes mesmo de chegar ao portão de embarque. Miguel estava de costas, conversando com um comissário, segurando a pasta de voo com aquela postura confiante que ela conhecia tão bem. O cabelo continuava escuro, ainda que alguns fios grisalhos começassem a aparecer nas têmporas, os ombros largos, a risada baixa. Tudo nele era familiar e ao mesmo tempo devastadoramente distante. Laura parou no meio do corredor. Por um instante pensou em dar meia volta, fingir que estava doente, pedir para ser substituída. Qualquer coisa que a poupasse daquele encontro. Mas então ele virou o rosto e a viu. O mundo parou. Os olhos de Miguel se arregalaram por uma fração de segundo. A boca entreabriu como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Ele ficou completamente imóvel, como alguém que acabou de ver um fantasma, ou talvez um pedaço do passado que nunca deveria ter voltado. Laura sentiu o ar faltar. O coração disparou tão rápido que ela teve certeza de que ele conseguiria ouvir, mesmo de longe. Suas mãos soaram frias, o estômago revirou. E por um momento, apenas um momento, ela sentiu tudo de novo. O amor, a dor, a raiva, a saudade. Tudo de uma vez, como uma onda violenta que não dá tempo de respirar. Ele deu um passo à frente, hesitante, como se não soubesse se deveria se aproximar ou simplesmente desaparecer. Laura? A voz dele saiu rouca, baixa, quase incrédula. Ela engoliu seco, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Miguel. Foi tudo o que conseguiu dizer. Eles ficaram ali parados, separados por apenas alguns metros, mas por anos inteiros de silêncio. Havia tantas perguntas não feitas, tantas respostas que nunca vieram, tantos porquês que ficaram suspensos no ar, como aviões que nunca conseguiram pousar. Você está escalada para esse voo? Miguel perguntou, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Sim, Laura apertou a alça da mala. É o meu último. Último? Ele franziu a testa surpreso. Você está saindo da companhia? Ela assentiu, sem conseguir olhar diretamente para ele. Decidi. Mudar de rumo. Houve um silêncio desconfortável. Miguel passou a mão pelo cabelo
Um gesto nervoso que Laura reconheceu de imediato. Ele sempre fazia isso quando não sabia o que dizer. Entendo. Ele suspirou. Bom, vai ser bom trabalhar com você de novo. Mesmo que seja pela última vez. Laura forçou outro sorriso. Mas por dentro, seu peito estava em chamas. Porque trabalhar ao lado dele, a poucos centímetros dentro daquela cabine apertada, ouvindo sua voz no interfone, sentindo sua presença tão perto, tudo isso seria uma tortura silenciosa. E ela sabia disso. Mas não havia como fugir agora. O embarque começou. Laura seguiu para a aeronave, tentando se concentrar nos procedimentos, nas verificações de segurança, nas tarefas mecânicas que sempre a acalmavam. Mas quando entrou no cockpit para entregar os documentos ao comandante, ela quase perdeu o fôlego. Miguel estava sentado na poltrona do piloto, ajustando os controles com aquela precisão que só ele tinha. A luz suave do painel iluminava seu rosto, destacando as linhas ao redor dos olhos, linhas que não estavam lá antes. Ele estava mais velho, mais sério, mas ainda era ele. O homem que ela amou, o homem que a deixou. Ele ergueu os olhos e a encontrou parada ali, com os papéis na mão. Pode deixar aqui. Ele estendeu a mão. Laura deu um passo à frente. Seus dedos roçaram os dele quando passou os documentos. Foi um toque breve, quase acidental, mas foi suficiente para enviar uma corrente elétrica por todo o corpo dela. Ela retirou a mão rapidamente, como se tivesse tocado fogo. Obrigada, Miguel murmurou sem desviar o olhar. Ela assentiu e saiu depressa, antes que ele pudesse ver as lágrimas que começavam a se formar. Durante todo o voo, Laura trabalhou no piloto automático. Sorriu para os passageiros. Serviu bebidas. Respondeu perguntas, mas sua mente estava longe. Estava presa naquele cockpit. Presa no olhar de Miguel. Presa no toque, que ainda queimava na ponta dos dedos. E em algum lugar, bem no fundo, uma voz sussurrava. Você nunca o esqueceu. E ele também não te esqueceu. Mas havia algo que Miguel não sabia. Algo que Laura carregava sozinha há anos. Um segredo que, se revelado, mudaria tudo. E esse segredo tinha um nome. Sofia. O voo transcorreu em uma tensão silenciosa. Laura fez tudo o que podia para evitar o cockpit, delegando tarefas, trocando turnos com os outros comissários, inventando desculpas para não precisar voltar lá. Mas era impossível ignorar a voz de Miguel ecoando pelo interfone a cada anúncio. Aquela voz grave, pausada, que um dia sussurrou promessas no escuro. Agora ela apenas informava a altitude, previsão de pouso e temperatura externa. Mas para Laura, cada palavra soava como um lembrete doloroso do que um dia existiu. Quando finalmente pousaram em Lisboa, ela respirou aliviada. Pensou que conseguiria sair dali, sem precisar falar com ele novamente. Mas ao descer da aeronave, carregando sua mala e a bolsa de mão, ouviu passos atrás de si. Laura, espera. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Virou-se devagar. Miguel estava parado a poucos metros, ainda de uniforme, com a pasta debaixo do braço. O sol da tarde batia em seu rosto, deixando seus olhos ainda mais claros, aquele tom de mel que ela conhecia tão bem. Desculpa te segurar, ele disse, hesitante. Só queria, sei lá, conversar um pouco. Faz tanto tempo. Laura apertou a alça da bolsa. Sim, faz. Ele deu um passo à frente tentando sorrir. Você mudou. Ela arqueou uma sobrancelha. Todo mundo muda, Miguel. Não, eu quis dizer. Ele coçou a nuca, constrangido. Você está diferente. Mais madura, mais... Ele parou, como se tivesse medo de dizer a palavra errada. Mais cansada? Laura completou, com um meio sorriso amargo. Não era isso que eu ia dizer. Houve um silêncio desconfortável. Miguel olhou para os lados como se procurasse algo para dizer. Algo que preenchesse o vazio entre eles. Então, você realmente vai sair da companhia? Vou-se. Laura tentou soar firme. Já está decidido. Vou abrir um café. Algo mais tranquilo. Um café? Miguel pareceu genuinamente surpreso. Não sabia que você gostava disso. Você não sabe muita coisa sobre mim, Miguel. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Ele baixou o olhar. Eu sei. Laura sentiu uma pontada de culpa, mas não recuou. Não podia. Não agora.
Tenho que ir, ela disse, ajeitando a bolsa no ombro. Boa sorte nos próximos voos, Laura. Ela já tinha dado alguns passos quando ouviu a voz dele, mais baixa, quase vulnerável. Eu senti sua falta. Ela parou. Não virou. Apenas ficou ali, de costas para ele, sentindo as palavras perfurarem seu peito como flechas certeiras, mas não respondeu. Apenas seguiu em frente. O aeroporto estava movimentado naquela tarde. Laura atravessou o saguão com pressa, tentando ignorar o nó na garganta. Precisava encontrar Sofia. Sua mãe havia trazido a menina para buscá-la. Uma surpresa que ela não esperava, mas que agora se tornava urgente. Não podia deixar que Miguel a visse. Não podia arriscar. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Quando Laura virou a esquina perto da praça de alimentação, viu a cena que fez seu coração quase parar. Sofia estava sentada em um banco, balançando as perninhas, segurando um aviãozinho de brinquedo. E ao lado dela, agachado, sorrindo daquele jeito desarmado e gentil, estava Miguel. Esse aqui é o seu favorito? Ele perguntava, apontando para o avião vermelho nas mãos da menina. Sofia assentiu com entusiasmo, os olhos brilhando. É, minha mãe disse que um dia eu vou voar de verdade. Ela é comissária, sabia? Miguel sorriu. Sério? Que legal. Aposto que ela é muito boa no que faz. É sim. Sofia inclinou a cabecinha curiosa. E você? Você voa também? Vou. Sou piloto. Os olhos da menina se arregalaram. De verdade? Tipo, você dirige o avião? Miguel riu. É, tipo isso. Sofia ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com uma intensidade estranha para uma criança de 6 anos. Então inclinou a cabeça de novo e perguntou, com a inocência devastadora das crianças. Você conhece a minha mãe? Miguel piscou surpreso pela pergunta. Bom, eu conheço muitas comissárias. Talvez eu conheça sim. Qual o nome dela? Mas antes que Sofia pudesse responder, uma voz cortou o ar. Sofia! Laura surgiu como um raio, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela segurou a mão da filha com uma urgência que não passou despercebida. Miguel se levantou imediatamente confuso. Laura! Ela respirava rápido, tentando controlar o pânico. Olhou para ele, depois para Sofia, depois de volta para ele. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ia explodir. Essa é... Miguel começou, mas não terminou a frase. Ele apenas olhou para a menina. Para os olhos castanhos dela, para o cabelo escuro, para o jeito como ela sorria. E algo mudou em seu rosto, algo que Laura viu. E temeu. Essa é minha filha, Laura disse, a voz trêmula. Sofia. Miguel ficou imóvel. Seu olhar se fixou na menina, como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sofia, alheia à atenção, sorriu para ele. Você é legal. Gostei de você. Miguel piscou, como se tivesse sido atingido por algo invisível. Ele olhou para Laura e havia algo em seus olhos, algo entre confusão, admiração e uma dor profunda que ele ainda não conseguia nomear. Prazer, Sofia, ele disse baixinho, quase sem voz. Laura puxou a filha com delicadeza. A gente precisa ir. Minha mãe está esperando. Claro. Miguel deu um passo para trás, ainda olhando para a menina. Foi bom te conhecer, Sofia. Tchau. A menina acenou, sorridente. Laura virou as costas e saiu o mais rápido que podia, segurando a mão de Sofia com força. Mas ela sentia o olhar de Miguel cravado em suas costas. Sentia o peso daquela pergunta não feita, suspensa no ar como fumaça. E quando finalmente saiu do aeroporto, quando finalmente conseguiu respirar de novo, Laura encostou-se na parede e deixou as lágrimas caírem. Porque ela sabia que aquele encontro mudou tudo. E que não haveria mais como esconder a verdade por muito tempo. 3 dias depois, Laura recebeu a escala do penúltimo voo. Mais uma vez, o nome de Miguel estava ao lado do dela. Ela olhou para o papel com uma mistura de resignação e algo que não queria admitir, uma expectativa perigosa. Desde o encontro no aeroporto, ela não conseguia parar de pensar nele. Não no Miguel do passado, mas no homem que se agachou ao lado de Sofia, no jeito como ele sorriu para a menina, na delicadeza de sua voz. E isso a assustava, porque reconhecer que ainda sentia algo era abrir uma porta que ela havia trancado com cadeado há anos. O voo era noturno. Partida às 23 horas, destino Buenos Aires, com conexão em São Paulo. A cabine estava silenciosa.
mergulhada na penumbra típica dos voos longos, onde a maioria dos passageiros dorme e o mundo lá fora parece não existir. Laura ajustou o avental, verificou os carrinhos de serviço e tentou se concentrar, mas era impossível ignorar a presença dele no cockpit, a poucos metros de distância. Durante a decolagem, ela ouviu a voz de Miguel pelo interfone, calma e segura, dando as informações de praxe. Mas havia algo diferente no tom, algo mais suave, como se ele estivesse falando para ela, mesmo que as palavras fossem direcionadas a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o comandante Miguel Andrade. Nosso tempo de voo será de aproximadamente 2 horas e 40 minutos. O tempo está favorável, sem turbulências previstas. Relaxem, aproveitem o voo e confiem em nós. Confiem em nós. Laura fechou os olhos por um instante. Aquelas palavras ecoaram dentro dela de um jeito estranho, quase íntimo, como se ele soubesse exatamente o que ela estava sentindo. 1 hora depois, quando a cabine estava mergulhada no silêncio e a maioria dos passageiros dormia, o copiloto saiu para uma pausa. Laura estava reorganizando os compartimentos quando ouviu passos atrás de si. Precisa de ajuda? Ela se virou. Miguel estava parado ali, fora do cockpit, com as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, o crachá ainda pendurado no pescoço. A luz suave da cabine iluminava seu rosto, deixando sombras que o tornavam ainda mais bonito e perigosamente próximo. Não precisa, Laura respondeu, tentando soar indiferente. Está tudo sob controle. Ele não se moveu, apenas ficou ali, olhando para ela com aquela intensidade que desarma qualquer defesa. Você está evitando falar comigo? Não era uma pergunta, era uma constatação. Laura suspirou. Miguel, a gente está trabalhando. Não é o momento. Então, quando é? Ele deu um passo à frente, porque toda vez que eu tento, você sai correndo. Eu não estou saindo correndo. Está sim. Ele cruzou os braços, mas não havia agressividade no gesto, apenas cansaço. Laura, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que fui embora quando não devia, mas... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Eu nunca te esqueci. O coração de Laura disparou. Ela apertou as mãos nas laterais do corpo, tentando manter o controle. Miguel, isso foi há muito tempo. E daí? Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância. Nisso o tempo muda as coisas, mas não apaga o que a gente sentiu. Ela desviou o olhar, incapaz de encará-lo. Você não sabe o que eu senti? Então me conta. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. E havia tanta sinceridade ali, tanta vulnerabilidade, que Laura sentiu as defesas começarem a ruir. Mas antes que ela pudesse responder, o copiloto voltou, quebrando o momento. Miguel recuou imediatamente. Ajeitou a postura e voltou para o cockpit sem dizer mais nada. Mas ao passar por ela, seus dedos roçaram levemente o braço de Laura. Um toque tão breve que poderia ter sido acidental. Mas não foi. E ela sentiu cada segundo daquele contato ecoar por todo o corpo. A conexão em São Paulo era de 6 horas. A tripulação foi encaminhada para um hotel próximo ao aeroporto, onde poderiam descansar antes do próximo trecho. Laura seguiu para o quarto. Exausta, mas incapaz de dormir, tomou um banho demorado, tentando lavar a tensão do corpo. Vestiu uma camiseta larga e calças de moletom e se jogou na cama, olhando para o teto. Mas a mente não parava. Ela via Miguel agachado ao lado de Sofia. Via o sorriso dele. Via o jeito como ele olhou para a menina, como se algo nele tivesse reconhecido algo nela. E então via o toque no braço. A voz baixa. As palavras que ele disse. Eu nunca te esqueci. Laura levou as mãos ao rosto, frustrada consigo mesma. Por que era tão difícil simplesmente odiar aquele homem? Porque depois de tudo, ela ainda sentia aquele aperto no peito quando ele estava perto. Às 2 da manhã, seu celular vibrou. Uma mensagem. Miguel, está acordada? Ela ficou olhando para a tela, o coração acelerado. Deveria ignorar. Deveria apagar a mensagem e fingir que não viu. Mas seus dedos se moveram sozinhos. Laura. Estou. A resposta veio quase imediatamente. Miguel, não consigo dormir. Quer descer para tomar um café? Tem uma lanchonete aberta no lobby. Laura mordeu o lábio. Sabia que era uma má ideia. Sabia que cada minuto perto dele a colocava mais perto do abismo. Mas algo dentro dela, algo que ela tentou sufocar por ano, gritou mais alto.
Laura, daqui a 10 minutos. Quando ela chegou ao lobby, Miguel já estava lá, sentado em uma mesa de canto, com 2 xícaras de café fumegante à sua frente. Ele levantou os olhos quando a viu e sorriu. Não aquele sorriso confiante de piloto, mas algo mais tímido, quase hesitante. Achei que você não viria, ele disse. Laura se sentou, pegando a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor aquecer seus dedos frios. Também achei. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas bebendo o café, deixando o momento respirar. Você lembra da primeira vez que a gente fez isso? Miguel perguntou suavemente. Laura olhou para ele. Fez o quê? Tomou café de madrugada, em uma conexão. Ele sorriu nostálgico. Foi em Madrid. Você tinha acabado de entrar na companhia. Eu estava fascinado por você. Ela sentiu o peito apertar. Eu lembro. A gente conversou até o sol nascer. Ele continuou, os olhos perdidos na lembrança. Você me contou sobre os seus sonhos, sobre como queria conhecer o mundo todo, sobre como acreditava que o céu não tinha limites. Laura desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem subir. Eu era ingênua. Você era linda. Ele corrigiu a voz firme. E ainda é. Ela ergueu os olhos encontrando os dele, que ali, naquele olhar, havia tudo o que ele não conseguia dizer com palavras. Havia arrependimento, saudade, desejo e algo mais profundo. Algo que nunca morreu. Miguel estendeu a mão por cima da mesa devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou. E quando os dedos dele tocaram os dela, algo dentro de Laura se partiu. Ela queria puxar a mão. Queria se levantar e sair dali antes que fosse tarde demais, mas não conseguiu. Porque no fundo uma parte dela ainda estava presa àquela madrugada em Madrid, presa ao homem que ela amou, presa ao que poderia ter sido. E talvez, apenas talvez, ainda pudesse ser. Eles ficaram sentados naquela mesa por mais de 1 hora, com as mãos entrelaçadas, sem pressa, como se o tempo tivesse finalmente desacelerado. Miguel acariciava o dorso da mão de Laura com o polegar, um gesto tão simples, mas que dizia mais do que 1000 palavras. Ela não puxou a mão. Não conseguia. Cada toque era uma lembrança. Cada segundo ali era uma viagem de volta ao que um dia existiu entre eles. Você lembra de Barcelona? Miguel perguntou, quebrando o silêncio com voz suave. Laura sorriu ainda que tristemente. A chuva. A chuva, ele repetiu sorrindo também. A gente saiu para jantar e começou aquele temporal do nada. E você insistiu em correr até a praça, Laura completou. A voz carregada de nostalgia. Disse que queria me mostrar a fonte iluminada. E mostrei. Sabe-se? Miguel riu baixinho. A gente ficou encharcado, mas valeu a pena. Laura fechou os olhos por um instante, deixando a lembrança invadir. Ela podia sentir a chuva na pele, o frio da noite, o calor do corpo de Miguel ao lado do dela, enquanto corriam pelas ruas molhadas. E então a fonte, iluminada em azul e dourado, enquanto eles se beijavam debaixo da chuva, como em um filme que ela nunca imaginou que estaria vivendo. Eu nunca esqueci aquele beijo, Miguel disse, baixinho, como se tivesse lido os pensamentos dela. Laura abriu os olhos e o encontrou, olhando para ela com uma intensidade que a fez tremer. Miguel, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que estraguei tudo, que fui covarde, que te deixei quando não devia. Ele apertou a mão dela, como se estivesse se segurando em algo prestes a desabar. Mas eu nunca parei de pensar em você, Laura. Nem um dia, nem uma noite. As lágrimas subiram aos olhos dela, mas ela lutou para contê-las. Você partiu, Miguel. Você disse que era melhor assim, que a gente não tinha futuro. Ele baixou a cabeça, a dor visível em seu rosto. Eu tinha medo. De quê? De não ser suficiente. A voz dele saiu embargada. Você era tão cheia de vida, tão forte. Eu achei que ia te prender, que ia atrapalhar seus sonhos. Laura soltou uma risada amarga. E você acha que me ajudou partindo? Ele ergueu os olhos e havia lágrimas ali também. Não, eu sei que não. E me arrependi todos os dias desde então. Ela retirou a mão devagar, precisando de espaço para respirar. Miguel não tentou segurá-la. Apenas ficou ali esperando, respeitando. Você não faz ideia do que foi. Miguel, Laura disse, a voz trêmula.
Você não faz ideia do que eu passei depois que você foi embora. Ele fechou os olhos como se cada palavra fosse uma lâmina. Eu sinto muito. Eu também sinto. Ela levantou, ajeitando a roupa, tentando recuperar o controle. Mas sentir não muda o passado. Então me dá uma chance de mudar o presente. Laura parou. Virou-se para ele, o coração acelerado. O quê? Miguel se levantou também, dando um passo em sua direção. Me dá uma chance de te mostrar que eu mudei. Que eu aprendi. Que eu posso ser o homem que você merece. Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Miguel, não é tão simples assim. Eu sei que não é. Ele deu mais um passo, mas eu estou disposto a tentar, a lutar, a provar que eu valho essa segunda chance. Laura sentiu o peito apertar. Queria acreditar. Queria se jogar naquele abraço e esquecer tudo. Mas havia algo que ele não sabia. Algo que mudaria tudo. Você não entende? Ela começou, mas parou. Não conseguia, não ali. Não agora. Então me ajuda a entender, Miguel pediu. A voz suave, quase um sussurro. Ela olhou para ele, os olhos marejados, dividida entre o desejo de contar a verdade e o medo de perder o controle daquele momento. Eu preciso ir, ela disse, recuando mais um passo. A gente tem voo daqui a algumas horas. Laura, boa noite, Miguel. E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela virou as costas e saiu do lobby. Caminhando rápido em direção ao elevador. Entrou. Apertou o botão do andar e encostou-se na parede, deixando as lágrimas finalmente caírem. Porque ela queria aquela segunda chance. Queria tanto que doía. Mas havia uma criança em casa que mudava tudo. E Miguel merecia saber. Mas contar significava arriscar perder não apenas o controle da situação, mas o frágil equilíbrio que ela havia construído para proteger Sofia e a si mesma. No dia seguinte, o voo para Buenos Aires foi tenso, mas diferente. Havia algo no ar entre eles que não estava lá antes. Uma proximidade perigosa. Uma intimidade que começava a se reacender, mesmo contra a vontade de Laura. Miguel foi gentil, mas respeitoso. Não tentou forçar conversas ou proximidade. Apenas estava presente. E isso, de alguma forma, era ainda mais poderoso. Porque ele não precisava dizer nada. Cada olhar, cada gesto sutil, cada vez que seus caminhos se cruzavam na cabine, tudo falava por ele. Durante o serviço, Laura derrubou uma bandeja. As xícaras rolaram pelo chão, o barulho ecoando pela cabine silenciosa. Ela se abaixou rapidamente, tentando recolher os cacos, as mãos tremendo. Deixa que eu ajudo. Miguel estava ao lado dela, agachado, ajudando a juntar os pedaços. Seus dedos se encontraram ao pegar o mesmo caco. Eles se olharam muito perto, quase sem espaço entre os rostos. Obrigada, Laura murmurou, sem conseguir desviar o olhar. Sempre, ele respondeu com um meio sorriso que fez o coração dela disparar. Ela se levantou rápido, colocando os cacos na bandeja e voltando ao trabalho, mas sentia o olhar dele acompanhando seus movimentos, como uma sombra calorosa que não a deixava em paz. No final do voo, após o desembarque, enquanto a tripulação se preparava para voltar ao hotel, Miguel apareceu ao lado dela no saguão. Posso te convidar para jantar? Ele perguntou direto, sem rodeios. Laura hesitou. Miguel, só um jantar, Laura. Sem pressão, sem expectativas, só a gente, conversando, como antigamente. Ela queria dizer não, queria manter a distância segura, mas algo em seu peito gritou mais alto, algo que estava cansado de fugir. Sai tudo bem, ela ouviu a si mesma dizer. Só um jantar. O sorriso que ele deu foi como o sol atravessando nuvens. Escuras, lindo, devastador, perigoso. Ótimo. Conheço um lugar aqui perto. Te busco no hotel em 1 hora. Ela assentiu, sem confiar na própria voz. E quando ele se afastou, Laura ficou parada ali no meio do aeroporto, com o coração batendo descompassado, se perguntando se estava prestes a cometer o maior erro da vida, ou finalmente dar um passo em direção ao que sempre quis. Mas uma coisa era certa. Ela não podia adiar mais. Em breve, Miguel saberia a verdade, e nada seria como antes. Laura olhou para o espelho do quarto de hotel pela 5ª vez em 10 minutos. Ajeitou o cabelo, passou um batom discreto, tirou, colocou de novo. Não sabia por que estava tão nervosa. Era apenas um jantar, só uma conversa, nada demais. Mas no fundo ela sabia. Sabia que cada minuto ao lado de Miguel a empurrava para mais perto de um precipício. E o pior, uma parte dela queria cair.
Quando ele bateu na porta, pontualmente 1 hora depois, Laura respirou fundo, abriu e se viu diante dele, não mais de uniforme, mas em uma camisa social azul escura, manga dobrada até os cotovelos, calça jeans e o cabelo levemente bagunçado. Ele estava simples, real e absolutamente irresistível. "Você está linda", Miguel disse, com um sorriso tímido que não combinava com a confiança de piloto que ele sempre carregava. "Obrigada." Laura pegou a bolsa, tentando ignorar o calor que subiu pelo rosto. Eles desceram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era aquele tipo de quietude que existe entre pessoas que já se conheceram profundamente e que agora estão redescobrindo o que ainda existe entre elas. O restaurante ficava a poucas quadras do hotel, um lugar pequeno, aconchegante, com luzes suaves e música instrumental ao fundo. Miguel escolheu uma mesa no canto, longe do movimento, onde podiam conversar sem serem interrompidos. "Você vem aqui sempre?" Laura perguntou, folheando o cardápio. "Algumas vezes. É um dos poucos lugares onde eu consigo desacelerar." Ele olhou para ela com aquele jeito que fazia parecer que mais ninguém existia. "Pensei que você fosse gostar." E ela gostou, mais do que queria admitir. Eles pediram a comida e, aos poucos, a conversa foi fluindo. Falaram sobre voos, sobre cidades que visitaram, sobre mudanças na companhia. Mas não falaram sobre o que realmente importava. Não ainda. Foi só quando a sobremesa chegou que Miguel quebrou o gelo. "Posso te perguntar uma coisa?" Laura ergueu os olhos, o coração já acelerado. "Claro, sua filha... Sofia." Ele hesitou como se estivesse medindo cada palavra. "É um nome lindo." Laura ficou tensa imediatamente. Segurou o garfo com mais força do que o necessário. "Obrigada. Você sempre disse que esse era o nome que daria à sua filha." Miguel continuou o olhar fixo nela. "Lembra? Você me contou em uma daquelas madrugadas longas, quando a gente ficava imaginando o futuro." Ela engoliu em seco. Lembrava de cada palavra daquelas conversas, de cada sonho compartilhado, de cada promessa silenciosa que eles nunca cumpriram. "Assim, eu lembro." Miguel mexeu no café, pensativo. "Ela tem quantos anos?" "6. Ele fez uma pausa. Os dedos dele pararam no ar segurando a xícara. Laura viu quando a engrenagem mental começou a girar. Viu quando ele começou a contar os anos, a fazer as contas. 6 anos. Ele repetiu, devagar. Então ergueu os olhos para ela. E havia algo diferente ali. Algo entre confusão, esperança e medo. "Laura, Miguel, não." Ela interrompeu, levantando a mão. "Por favor." "Não o quê?" Ele inclinou o corpo para a frente. A voz baixa, mas urgente. "Não perguntar. Não pensar, porque eu estou pensando. Laura, desde que vi aquela menina no aeroporto, eu não consigo parar de pensar." Laura sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela queria levantar e sair, mas suas pernas não obedeciam. "Ela tem os seus olhos." Miguel continuou, a voz cada vez mais embargada. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está curiosa. O mesmo sorriso. "Miguel, para!" "Ela é minha filha?" A pergunta caiu como uma bomba sobre a mesa. Laura sentiu o ar faltar. Apertou o guardanapo nas mãos, tentando se segurar em algo que não estava desmoronando. Eu não posso fazer isso aqui." "Então onde? Quando?" Miguel se levantou, jogando o guardanapo na mesa. "Laura, pelo amor de Deus, me diz a verdade." As pessoas ao redor começaram a olhar. Laura se levantou também, as mãos tremendo. "Vamos sair daqui." Eles pagaram a conta em silêncio e saíram do restaurante. A noite estava fria, o vento cortante. Caminharam até uma praça próxima, onde bancos de madeira cercavam uma fonte iluminada. Laura sentou, cruzou os braços e olhou para o chão. Miguel ficou de pé, de frente para ela, esperando. "Eu estava grávida quando você foi embora," ela disse. A voz baixa, quase sem força. Ele ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. "O quê?" "Eu descobri 2 semanas depois que você partiu." As lágrimas começaram a cair, silenciosas, inevitáveis. "Tentei te encontrar, liguei, mandei mensagens, mas você tinha mudado de número. Tinha bloqueado tudo. Era como se você tivesse desaparecido." Miguel passou as mãos pelo rosto, respirando com dificuldade. "Meu Deus, Laura, eu tentei, Miguel. Eu juro que tentei." Ela soluçou,
enxugando as lágrimas com as mãos. Mas você não quis ser achado. Ele se abaixou na frente dela, as mãos nos joelhos dela, os olhos vermelhos. Eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu sei. Laura tocou o rosto dele suavemente. Mas isso não muda o fato de que eu criei ela sozinha. Que passei noites acordadas com medo, sem saber se ia dar conta. Que vi ela dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, e você não estava lá. Miguel fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livres agora. Eu sinto tanto, Laura, tanto. Eu também. Ela puxou a mão de volta, abraçando o próprio corpo. Mas não é sobre nós agora, Miguel. É sobre ela. Sobre o que é melhor para a Sofia. Ele se levantou, dando alguns passos para trás, as mãos na cabeça, tentando processar tudo. Ela sabe de mim? Laura balançou a cabeça. Não, ela acha que o pai dela simplesmente não quis ficar, porque ela não sabe que ele nunca teve a chance de escolher. Miguel disse. A voz partida, eles ficaram em silêncio, por longos minutos. O som da fonte era a única coisa que preenchia o espaço entre eles. Eu quero conhecê-la. Miguel finalmente disse, virando-se para Laura. Eu quero ser pai dela. Eu quero estar presente. Não é tão simples. Eu sei que não é. Ele se aproximou de novo devagar. Mas eu não vou desistir, Laura. Não dessa vez. Eu já perdi 6 anos. Não vou perder mais nenhum dia. Laura olhou para ele e viu algo que nunca tinha visto antes. Determinação. Não a do piloto confiante, mas a de um homem que finalmente encontrou algo pelo qual vale a pena lutar. Ela vai fazer perguntas. Vai querer saber por que você não estava lá. E eu vou responder. Com a verdade. Miguel se ajoelhou na frente dela de novo. Mas eu preciso da sua ajuda, Laura. Eu preciso que você me dê essa chance. Ela fechou os olhos, sentindo o peso daquela decisão. Sabia que mudaria tudo, que não haveria volta. Mas talvez fosse hora de parar de fugir. Tudo bem, ela sussurrou. Mas devagar, no tempo dela. Miguel segurou as mãos dela, apertando suavemente. No tempo dela. Eu prometo. E quando ele a abraçou ali, no meio daquela praça vazia, Laura se permitiu pela primeira vez em anos acreditar que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Que talvez finalmente eles pudessem ter a chance que nunca tiveram. Os dias que se seguiram foram estranhos. Laura voltou para casa após o último voo, oficialmente desligada da companhia, e mergulhou nos preparativos para a abertura do café. Era um refúgio necessário, algo concreto, em que se concentrar enquanto sua mente girava em torno de Miguel, da conversa na praça, da verdade que finalmente havia sido revelada. Ele ligava todos os dias, mensagens pela manhã, à tarde, à noite. Nada invasivo, apenas presente. Perguntava como ela estava, como estava o café, se precisava de ajuda. E sempre no final perguntava por Sofia. Como ela está hoje? Aprendeu algo novo na escola? Será que ela gostaria de desenhar um avião para mim? Laura respondia com cautela, ainda testando os limites daquela nova realidade. Mas havia algo no cuidado de Miguel, na constância dele, que começava a derreter as barreiras que ela havia construído. Até que, numa tarde de sábado, ele apareceu. Laura estava no Futuro Café, ainda em obras, organizando cadeiras, conferindo a disposição das mesas. Quando ouviu a porta se abrir, virou-se e lá estava ele, jeans, camiseta branca, um sorriso hesitante no rosto. Foi? Miguel disse, as mãos nos bolsos. Espero não estar atrapalhando. Laura limpou as mãos no avental, surpresa, mas não exatamente descontente. Como você soube que eu estava aqui? Você me mandou uma foto ontem. Ele apontou ao redor. Reconheci o lugar e pensei em dar uma passada. Ver como está ficando. Ela cruzou os braços, mas sorriu. Você é persistente? Aprendi com os melhores. Ele entrou, olhando ao redor com genuíno interesse. Está ficando lindo, Laura, sério. Ainda falta muito, mas está tomando forma. Eles conversaram por alguns minutos sobre os planos, as reformas, os detalhes. Havia algo natural naquilo, como se estivessem apenas retomando uma conversa que foi pausada há anos. Foi quando a porta se abriu de novo e uma voz familiar ecoou. Mãe, a vovó deixou eu trazer bolo. Sofia entrou correndo, segurando uma caixa de papelão com as 2 mãos, o rosto iluminado por um sorriso enorme. Mas quando viu Miguel, ela parou, os olhos arregalados de surpresa. Oi?
Sofia disse, reconhecendo-o imediatamente. Você é o tio do aeroporto. Miguel sorriu, agachando-se para ficar na altura dela. Oi, Sofia, que bom te ver de novo. Você conhece a minha mãe? Conheço sim, a gente trabalhava junto. Sério? Os olhos da menina brilharam. Você voava com ela? Voava. Miguel olhou para Laura rapidamente, como se pedisse permissão para continuar. Ela assentiu discreta e adorava. Sofia colocou a caixa na mesa mais próxima e voltou correndo para perto dele. Você ainda é piloto? Ainda sou. E que legal. Eu quero ser piloto também quando crescer. Ou comissária. Ainda não decidi. Miguel riu encantado. Você vai ser incrível no que escolher. Obrigada. Sofia inclinou a cabeça, curiosa. Você vai ficar aqui com a gente? Laura interveio gentilmente. Sofia, o Miguel só veio dar uma passadinha. Ele deve estar ocupado. Na verdade, Miguel interrompeu, erguendo os olhos para Laura. Se vocês não se importarem, eu adoraria ficar um pouco. Posso até ajudar com alguma coisa. Laura hesitou. Mas então viu o olhar de Sofia, cheio de expectativa, e não teve coragem de negar. Tudo bem, mas não precisa ajudar. Só fique à vontade. E assim os três passaram a tarde juntos. Miguel ajudou a montar algumas cadeiras. Sofia corria de um lado para o outro, mostrando seus desenhos, contando histórias da escola. Laura observava de longe, com o coração dividido entre o medo e uma sensação estranha, quase esquecida, a de pertencimento. Havia algo absurdamente natural naquilo, como se os três sempre tivessem sido assim, uma unidade, uma família. Quando o sol começou a se pôr, Sofia estava sentada no colo de Miguel, mostrando fotos no celular de Laura, fotos dela mesma, da escola, de um passeio recente ao parque. Ele ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das histórias, completamente entregue àquele momento. Laura sentiu os olhos marejarem, porque aquela era a cena que ela sempre imaginou, a que nunca aconteceu. E agora de repente estava acontecendo, e era tão bonita que doía. Mãe, posso mostrar meu avião de papel para o Miguel? Claro, amor. Está na mochila. Sofia desceu do colo dele e correu até a mochila, deixando Laura e Miguel sozinhos por alguns segundos. Ela é incrível, Miguel disse, a voz embargada. Você fez um trabalho incrível com ela. Laura, a gente fez, Laura corrigiu suavemente. Mesmo sem saber, você está nela. No jeito como ela sorri, no brilho nos olhos quando fala de aviões. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu quero fazer parte disso. De verdade, não só nas beiradas. Eu sei, e você vai. Laura tocou o braço dele. Mas leva tempo, Miguel. Ela precisa te conhecer, confiar em você. Eu vou ganhar essa confiança. Ele olhou para ela determinado. Não importa quanto tempo leve. Sofia voltou correndo, com o aviãozinho de papel na mão, e a conversa foi interrompida. Mas algo havia mudado. Algo estava se solidificando entre eles. Frágil, mas real. Quando a tarde virou noite, Sofia já estava bocejando, o cansaço finalmente vencendo a empolgação. Laura pegou a bolsa, sinalizando que era hora de ir. Vamos, amor. Está tarde. Já. Fiz os saris. Sofia fez beicinho. Já. Mas a gente volta amanhã. Miguel se levantou também, pegando as chaves do carro. Posso dar uma carona para vocês? Laura ia recusar, mas Sofia se adiantou. Pode, mãe? Por favor. Ela suspirou, derrotada. Tudo bem. O trajeto foi curto, mas cheio de conversas leves. Sofia tagarelava no banco de trás, Miguel dirigia com cuidado. Laura olhava pela janela, tentando organizar os pensamentos. Quando chegaram em frente ao prédio, Miguel estacionou. Obrigada pela carona, Laura disse, abrindo a porta. Sempre. Ele sorriu. Sofia já tinha descido e corrido para a entrada, onde a avó a esperava. Laura ficou parada ao lado do carro, a mão na porta, hesitante. Miguel, eu sei. Ele desceu do carro, dando a volta até ficar na frente dela. Você ainda tem medo. Eu entendo. Não é medo de você. Ela olhou para baixo. É medo de me machucar de novo. De machucar ela. Ele deu um passo à frente, tão perto que Laura conseguia sentir o calor do corpo dele. Eu não vou machucar vocês. Nunca mais.
A voz dele saiu firme, mas suave. Eu prometo. E então, devagar, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. O polegar acariciou a bochecha de Laura, um toque tão delicado que ela quase esqueceu de respirar. Posso? Ele sussurrou, os olhos fixos nos dela. O coração de Laura disparou. Ela sabia o que ele estava pedindo. Sabia que se deixasse acontecer, não haveria mais volta. Mas naquele momento, com o mundo suspenso entre eles, ela não conseguiu dizer não. Ela assentiu. Quase imperceptível. Miguel inclinou o rosto lentamente, dando a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou. Fechou os olhos, sentindo a respiração dele tão perto, tão... Mãe! Esqueceu a mochila! A voz de Sofia cortou o ar como um alarme. Laura deu um passo para trás, afastando-se bruscamente. Miguel fechou os olhos, soltando o ar que estava prendendo. Eu preciso ir, Laura disse atrapalhada, pegando a mochila que Sofia estendia. Claro. Miguel recuou também, passando a mão pelo cabelo. Boa noite, Laura. Boa noite. Ela entrou no prédio sem olhar para trás. Mas quando chegou ao apartamento, encostou-se na porta e levou a mão ao peito, sentindo o coração ainda acelerado, porque aquele beijo não aconteceu, mas quase. E isso mudava tudo. Miguel não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado, sentado na varanda do apartamento, olhando para o céu estrelado, revivendo cada segundo daquela tarde, o sorriso de Sofia, a risada dela, o jeito como ela segurou a mão dele para mostrar o avião de papel, e então aquele quase beijo, tão perto, tão real, que ele ainda conseguia sentir o calor do rosto de Laura próximo ao dele. Mas junto com a doçura daqueles momentos, veio algo mais pesado. Uma pergunta que não o deixava em paz. Por que Laura ainda hesitava? Ele sabia que havia machucado. Sabia que tinha ido embora quando não devia. Mas ele havia pedido desculpas. Havia prometido mudar. Havia provado naquela tarde que estava disposto a estar presente. Então por que ela ainda recuava? Foi só na manhã seguinte, quando acordou com a cabeça pesada e o coração apertado, que ele decidiu. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. E mais do que tudo, precisava que Laura parasse de fugir. Laura estava no café novamente, dessa vez sozinha. Havia mandado Sofia passar o domingo com a avó, precisando de tempo para organizar as ideias. E o coração. A quase beijada da noite anterior a deixou em parafuso, porque ela queria tanto que doía. Mas o medo era maior, o medo de se entregar, de acreditar, e depois ver tudo desmoronar de novo. Ela estava ajustando o quadro de avisos na parede quando ouviu a porta se abrir. Virou-se esperando ser o eletricista, mas era Miguel. E pelo jeito dele, ela soube imediatamente. Aquela conversa seria diferente. Oi, ele disse, mas não havia o sorriso costumeiro. Havia algo mais sério, mais determinado. Oi? Laura colocou o quadro de lado, limpando as mãos no avental. Não esperava você hoje. Eu sei. Ele fechou a porta atrás de si e deu alguns passos para dentro. Mas a gente precisa conversar. O tom dele fez o estômago de Laura revirar. Tansky Marcel Kumokie. Mas essa, sobre o quê? Sobre nós. Sobre você. Sobre o que está acontecendo aqui. Ele apontou entre os dois. Porque eu estou tentando, Laura. Eu estou me esforçando. Mas toda vez que a gente se aproxima, você recua. E eu preciso entender por quê. Laura cruzou os braços, defensiva. Miguel não é tão simples. Então me explica. Ele ergueu a voz, mas não com raiva, com frustração, com dor. Me explica o que eu preciso fazer. Me diz o que você quer de mim. Eu não sei o que eu quero. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Você acha que é fácil para mim? Você acha que eu não passo as noites acordada pensando nisso tudo? Então para de pensar sozinha. Miguel deu mais um passo. Fala comigo, me deixa entrar. Eu tenho medo, Miguel. As palavras saíram em um grito, carregadas de anos de dor contida. Eu tenho medo de acreditar em você de novo e você sumir. Eu tenho medo de deixar você entrar na vida da Sofia e ela se apegar e você decidir que não é isso que quer. Eu não vou sumir. Ele balançou a cabeça, firme. Quantas vezes eu preciso dizer isso? Você disse antes. Laura sentiu as lágrimas subirem. Você disse que me amava. Disse que a gente tinha futuro. E então, do nada, você foi embora. Sem explicação.
Sem chance de eu lutar por nós. Miguel fechou os olhos, a dor visível em seu rosto. Eu sei. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu não sou mais aquele homem, Laura. Como eu posso ter certeza? Ela enxugou as lágrimas com raiva. Como eu posso confiar? Ele ficou em silêncio por um momento. Então, devagar, caminhou até ela, parando apenas a poucos centímetros de distância. Você não pode. Ele disse a voz baixa, mas firme. Não tem como eu te provar agora. Não tem garantia. Não tem contrato assinado que diga que eu não vou estragar tudo de novo. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Mas eu estou aqui. Todos os dias, eu estou aqui. Ligando, aparecendo, tentando e... Vou continuar. Tentando até você acreditar. As lágrimas escorriam livres agora, e Laura não conseguia mais segurá-las. E se não der certo? E se a Sofia sofrer? Então a gente cuida dela juntos. Miguel passou os polegares pelas bochechas dela, enxugando as lágrimas. Mas eu não vou abandonar ela, Laura. E não vou abandonar você. Não de novo. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu passei 6 anos vivendo sem vocês. A voz dele falhou. Que seja. E esses foram os piores anos da minha vida. Eu tentei seguir em frente. Tentei esquecer, mas não consegui. Porque você sempre esteve aqui. Ele levou a mão ao próprio peito. Sempre. Laura soluçou, o corpo tremendo. Eu também nunca te esqueci. Nem por um dia. Então para de lutar contra isso. Ele encostou a testa na dela. Para de ter medo. Me deixa ficar. Ela fechou os olhos, sentindo o calor dele, o cheiro dele, a presença dele preenchendo todos os espaços vazios que ela carregava. Eu estou com tanto medo, Miguel. Eu sei, eu também estou. Ele afastou o rosto só o suficiente para olhar nos olhos dela. Mas a gente enfrenta isso juntos. Não sozinhos. Nunca mais sozinhos. E então, sem aviso, ele a beijou. Não foi um beijo hesitante. Não foi um beijo pedindo permissão. Foi um beijo de quem esperou anos demais, de quem carregou aquela vontade entalada no peito por tempo demais. Foi urgente, desesperado, cheio de tudo o que não foi dito. E Laura se entregou, completamente. As mãos dela subiram pelo peito dele, agarraram a camisa, puxaram-no para mais perto. Ela o beijou de volta com a mesma intensidade, com a mesma fome, com a mesma necessidade, como se aquele beijo pudesse apagar os anos de ausência, como se pudesse consertar tudo que foi quebrado. Quando finalmente se separaram, ofegantes, ele encostou a testa na dela de novo, os olhos fechados tentando recuperar o fôlego. Eu te amo, Laura, ele sussurrou a voz rouca. Sempre amei. Nunca parei. Ela abriu os olhos, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora diferentes, mais leves. Eu também te amo. As palavras saíram baixinhas, mas firmes. Mesmo quando eu não queria, mesmo quando doía demais, ele a puxou para um abraço, envolvendo-a completamente, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. E Laura se permitiu sentir, se permitiu acreditar, porque talvez, só talvez, algumas histórias mereciam uma segunda chance. E talvez, finalmente, eles estivessem prontos para a deles. Tyson e Ilkanza, eles ficaram ali abraçados por longos minutos, sem pressa, sem palavras, apenas sentindo a presença um do outro, redescobrindo o que nunca deveria ter sido perdido. A gente precisa contar para ela, Laura disse, ainda aninhada no peito dele. Eu sei. Miguel beijou o topo da cabeça dela. Quando você achar que é a hora certa, ela vai fazer perguntas. E eu vou responder, todas com a verdade. Ele afastou o rosto olhando para ela. Não importa o quanto doa. Laura assentiu, sabendo que aquilo não seria fácil, mas também sabendo que não havia mais como adiar. Sofia merecia saber quem era seu pai, e Miguel merecia a chance de ser o pai que sempre quis ser. Amanhã, Laura disse decidida. Vamos contar amanhã. Miguel assentiu, o rosto sério, mas os olhos cheios de determinação. Amanhã. E quando ele a beijou de novo, mais suave dessa vez, Laura soube que, não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. Porque agora, finalmente, eles eram um time, e nada, absolutamente nada, iria separá-los de novo. A noite foi longa para os dois. Laura revirou-se na cama, olhando para o teto, ensaiando mentalmente o que diria a Sofia. Como explicar que o homem gentil,
que ela havia conhecido era, na verdade, seu pai. Como contar que ele não esteve presente não por escolha, mas por desconhecimento? E principalmente, como proteger o coração da filha caso algo desse errado? Miguel, do outro lado da cidade, também não conseguiu dormir. Sentou-se no sofá, com uma caixa velha sobre as pernas, uma caixa que não abria há anos. Dentro, cartas, fotos, pequenos bilhetes que Laura havia deixado em suas malas durante escalas antigas. Ele passou a noite lendo cada palavra, revivendo cada memória, deixando as lágrimas caírem livremente, porque agora, finalmente, ele entendia o peso do que havia perdido e do que ainda podia ganhar. Na manhã seguinte, Laura levou Sofia para tomar café em uma padaria próxima, um lugar tranquilo onde podiam conversar sem interrupções. A menina estava animada, contando sobre um desenho que fez na escola, completamente alheia à tempestade que se formava dentro da mãe. "Mãe, você está bem?" Sofia perguntou, inclinando a cabeça, com aquele jeito curioso que partia o coração de Laura. "Estou, amor." Laura forçou um sorriso. Pensando. Pensando no quê?" Laura respirou fundo. "Era agora. Sofia, você lembra do Miguel? O tio que a gente conheceu no aeroporto?" Os olhos da menina brilharam. "Lembro. Ele é muito legal. Vai aparecer de novo?" "Vai sim. E eu preciso te contar uma coisa sobre ele." Sofia parou de comer, percebendo a seriedade no tom da mãe. "O que foi?" Laura segurou as mãos pequenas da filha, o coração acelerado. "Miguel não é só um amigo da mamãe, Sofia. Ele é o seu pai." A menina piscou confusa. "Meu pai?" "Isso." Laura engoliu seco. "Ele não sabia que você existia. Quando ele foi embora, a mamãe ainda não sabia que estava grávida. E quando descobriu, não conseguiu encontrá-lo." Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então, com a honestidade brutal das crianças, perguntou: "Ele não quis ficar?" As palavras acertaram Laura como um soco. "Não, amor, não foi isso. Ele não sabia. Se soubesse, teria ficado. Tenho certeza disso. Mas agora ele sabe. Agora ele sabe. E ele quer muito te conhecer de verdade. Quer estar presente, ser seu pai." Sofia olhou para baixo, brincando com o guardanapo. "E se ele for embora de novo?" Laura sentiu os olhos arderem. "Ele prometeu que não vai." "Que eu acredito nele, Sofia. Mas se você não quiser, a gente não precisa." "Eu quero." A menina interrompeu, erguendo os olhos. E havia algo ali. Esperança, medo, curiosidade. "Eu sempre quis ter um pai, tipo as outras crianças." Laura puxou a filha para um abraço apertado, as lágrimas finalmente escapando. "Você vai ter, meu amor. Eu prometo." Miguel estava nervoso. Mais nervoso do que em qualquer voo, em qualquer emergência que já enfrentou. Laura havia ligado, dizendo que Sofia sabia e que queria vê-lo. Ele chegou ao parque onde haviam combinado, as mãos suando, o coração batendo descompassado. E então a viu. Sofia sentada em um balanço, chutando a areia com os pés, enquanto Laura estava um pouco afastada, dando espaço. Ele caminhou devagar, cada passo parecendo pesar toneladas. "Oi, Sofia." Ela ergueu os olhos. E Miguel viu tantas emoções passarem pelo rostinho dela, surpresa, curiosidade, uma pitada de medo. "Oi." Ele se sentou no balanço ao lado, sem invadir o espaço dela. "Sua mãe me contou que vocês conversaram." Sofia assentiu sem dizer nada. "Eu sei que você deve estar confusa." "E tudo bem." Miguel olhou para as próprias mãos. Eu também estou." "Você é meu pai de verdade?" A voz dela saiu pequena. "Sou." Ele olhou para ela, os olhos marejados. "E sinto muito por não ter estado aqui antes." "Eu não sabia, Sofia. Juro que não sabia. Mas agora que sei, não existe nada no mundo que eu queira mais do que estar com você. Minha mãe disse que você é piloto." "Sou. Eu quero ser piloto também." Miguel sorriu, as lágrimas finalmente escorrendo. "Então a gente tem algo em comum." Sofia o olhou por um longo momento. Então, devagar, desceu do balanço e ficou na frente dele. "Você parece com o homem dos meus desenhos." Miguel franziu a testa, confuso. "Dos seus desenhos?" Ela assentiu. "Eu sempre desenhava um homem no avião comigo e com a mãe." A professora perguntava quem era,
E eu dizia que era alguém que um dia ia aparecer. Miguel desabou. Puxou a menina para um abraço, soluçando, incapaz de segurar. Eu estou aqui agora, Sofia, e não vou embora. Nunca mais. A menina hesitou por um segundo, mas então abraçou de volta. Os bracinhos pequenos ao redor do pescoço dele. E Laura, observando de longe, cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livres, porque aquela era a imagem que ela sempre quis ver, e finalmente estava acontecendo. Nas semanas que se seguiram, Miguel se tornou presença constante. Ele reduziu os voos, reorganizou a vida para estar disponível. Levava Sofia para a escola, ajudava com a lição, aparecia no café de Laura para dar uma mão. Mas todos sabiam que ele só queria estar perto. E aos poucos, Sofia foi se abrindo. Ria mais, contava histórias, segurava a mão dele sem hesitar. E uma noite, ao ser colocada na cama, ela olhou para ele e perguntou: "Posso te chamar de pai?" Miguel sentiu o mundo parar. Olhou para Laura, que estava encostada na porta, as mãos no peito, os olhos marejados. "Só se você quiser", ele disse, a voz embargada. Sofia pensou por um segundo. "Eu quero." E então, com a simplicidade devastadora das crianças, ela adicionou: "Boa noite, pai." Miguel beijou a testa dela, incapaz de falar, o coração transbordando. "E boa noite, minha filha." Quando ele saiu do quarto, Laura o esperava no corredor. Ele a puxou para um abraço, enterrando o rosto no cabelo dela. "Obrigado", ele sussurrou, "por me dar essa chance." "Obrigado por não desistir de nós", ela respondeu. E ali, naquele corredor silencioso, eles souberam que o amor deles havia resistido ao tempo, à dor, à distância, e que, finalmente, estavam exatamente onde deveriam estar, juntos. Os meses seguintes foram de reconstrução, não apenas da relação de Miguel com Sofia, mas de tudo, da confiança, dos sonhos, da vida que eles estavam aprendendo a construir juntos. Miguel reduziu drasticamente seus voos, aceitando apenas rotas curtas e regionais, aquelas que permitiam que ele voltasse para casa no mesmo dia, porque agora ele tinha um motivo real para pousar. Laura inaugurou o café, e foi um sucesso imediato. O lugar era acolhedor, cheiroso, com paredes decoradas com fotos de aviões antigos e mapas do mundo. Uma homenagem sutil à vida que ela viveu nos ares, mas também ao novo começo que escolheu. Miguel aparecia sempre que podia, ajudando a servir mesas, conversando com os clientes, mas principalmente ficando perto dela. Porque ele havia aprendido que não precisava estar a 10.000 metros de altitude para se sentir vivo. Bastava estar ao lado dela. Sofia floresceu. A menina que antes tinha uma sombra de tristeza no olhar, agora sorria o tempo todo. Falava sobre o pai com orgulho na escola, levava desenhos para ele, inventava brincadeiras. E Miguel, que sempre teve medo de não saber ser pai, descobriu que era mais simples do que pensava. Bastava estar presente. Mas havia um momento que ainda não tinha acontecido. Um momento que Laura sabia que estava chegando e que a deixava com o coração apertado e cheio de expectativa ao mesmo tempo. A escola de Sofia organizou uma apresentação especial. Cada criança falaria sobre algo importante para ela, algo que representasse seus sonhos. Sofia, é claro, escolheu aviões. Laura e Miguel foram juntos, sentados lado a lado na plateia improvisada no ginásio da escola. Ele segurou a mão dela o tempo todo, os dedos entrelaçados, o nervosismo dele tão palpável quanto o dela. "Acha que ela vai ficar nervosa?" Miguel sussurrou. "Ela vai ficar ótima", Laura respondeu sorrindo. "Ela é forte, corajosa", puxou a mãe. Laura apertou a mão dele, e eles trocaram um olhar que dizia tudo. Que apesar de tudo, apesar do passado, eles estavam ali, juntos, e era exatamente onde deveriam estar. Quando foi a vez de Sofia, ela subiu no palco pequeno com confiança, segurando um cartaz que ela mesma havia feito. No centro, havia um desenho de um avião e ao redor palavras escritas com capricho infantil. Sonhos, família, amor, céu. "Oi, meu nome é Sofia", ela começou, a voz clara, "e eu vou falar sobre aviões." Miguel se inclinou para a frente, os olhos fixos nela, o coração batendo forte. "Eu sempre gostei de aviões porque minha mãe trabalhava neles. Ela voava pelo mundo todo e me contava histórias incríveis." Sofia olhou para Laura na plateia sorrindo. "E eu sempre sonhei em voar também."
Laura sentiu os olhos arderem, mas eu também tinha outro sonho. Sofia hesitou, olhando agora para Miguel. Eu sempre quis ter uma família completa. Tipo nos filmes, com mãe e pai. O ginásio ficou em silêncio. As outras crianças e pais prestavam atenção. Mas para Miguel, era como se não houvesse mais ninguém ali. Por muito tempo eu só tinha a minha mãe. E tudo bem, porque ela é a melhor mãe do mundo. Sofia sorriu de novo, e Laura cobriu a boca com a mão, as lágrimas já escorrendo. Mas eu sempre me perguntava onde estava o meu pai, se ele pensava em mim, se eu tinha feito algo errado. Miguel fechou os olhos, a dor ecoando em seu peito como um trovão. Até que um dia ele apareceu. A voz de Sofia ficou mais suave, mais emocionada. Ele não sabia que eu existia, mas quando descobriu ele ficou, e agora eu tenho tudo o que sempre quis. Ela ergueu o cartaz de novo, apontando para o avião desenhado no centro. Esse avião tem 3 passageiros. Minha mãe, eu e o meu pai. Houve um silêncio, e então aplausos. Mas Miguel não conseguia aplaudir. Ele estava congelado, as lágrimas escorrendo livres, incapaz de se mover. Laura apertou a mão dele com força, também chorando, mas sorrindo. Sofia desceu do palco e correu direto para eles. Miguel se levantou, pegou-a no colo e a abraçou como se a vida dependesse disso. Você foi incrível, ele sussurrou a voz quebrada. Obrigada, pai. Ela se afastou um pouco, olhando para ele com aqueles olhos tão parecidos com os dele. Gostou do desenho? Ele assentiu sem conseguir falar e a beijou na testa, segurando-a apertado. Laura se juntou ao abraço, envolvendo os dois, e ali, no meio daquele ginásio barulhento, os 3 formaram uma unidade, uma família. E finalmente, depois de tanto tempo, tudo fazia sentido. Pós a apresentação, enquanto as outras famílias conversavam e tiravam fotos, Sofia puxou Miguel pela mão até uma mesa no canto. Ela abriu a mochila e tirou um pedaço de papel dobrado. Fiz isso para você, mas não mostrei na apresentação. Ela estendeu o papel, tímida. Miguel abriu devagar. Era um desenho. Mas não era qualquer desenho. Era ele, Laura e Sofia de mãos dadas em frente ao café. E no alto, escrito com letras grandes e coloridas, Minha família. Eu amo vocês. Miguel desabou. Sentou-se na cadeira pequena, segurou o desenho com as 2 mãos e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de um amor tão grande que não cabia no peito. Sofia subiu no colo dele e o abraçou. Não chora, pai. Eu te amo. Eu também te amo, Sofia. Ele beijou o topo da cabeça dela, mais do que tudo nesse mundo. Laura se ajoelhou ao lado deles, segurando os 2. E os 3 ficaram ali unidos, como deveriam ter estado desde o começo. Mais tarde, quando voltaram para casa, Miguel ajudou a colocar Sofia na cama. Ela estava exausta, mas feliz. Antes de dormir, ela segurou a mão dele. Pai? Sim? Você vai ficar para sempre? Miguel sentiu o coração apertar, mas respondeu com a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar. Assim para sempre, minha filha. Eu prometo. Ela sorriu, fechou os olhos e adormeceu, ainda segurando a mão dele. Miguel ficou ali por alguns minutos, apenas olhando para ela maravilhado. Depois beijou a testa dela e saiu do quarto devagar. Laura o esperava na sala com 2 xícaras de chá. Ele se sentou ao lado dela no sofá, puxando-a para perto, e eles ficaram em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Obrigado, Miguel disse finalmente. Pelo quê? Por acreditar em mim, por me dar essa chance, por tudo. Laura se virou, olhando para ele com aquele olhar que ainda fazia o coração dele disparar. Você mereceu, Miguel. Você lutou, você ficou, e isso é tudo o que importa. Ele a beijou suave, devagar, cheio de um amor que não precisava mais de palavras. E quando se separaram, ele encostou a testa na dela e sussurrou. Eu nunca mais vou embora. Não importa o que aconteça. Eu não fui embora. Só estava perdido. E é com vocês que eu quero pousar. Laura sorriu. As lágrimas nos olhos, mas dessa vez lágrimas de felicidade pura. Então bem-vindo ao lar. E finalmente, depois de tantos anos, tantas lágrimas, tantos caminhos tortos, eles estavam em casa, juntos. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Laura já havia vivido. Não porque eram perfeitos. Houve discussões, ajustes, momentos em que precisaram aprender a ser família. Mas porque, pela primeira vez em anos,
Ela não estava sozinha. E nem Miguel, e nem Sofia. Eles se tornaram uma unidade de verdade. Miguel passou a dormir no apartamento algumas noites por semana. Sempre no sofá, respeitando o ritmo de Laura, nunca forçando nada. Mas aos poucos aquele espaço foi se tornando dele também. Seus livros de aviação apareceram na estante. Sua escova de dentes no banheiro. Seu cheiro nas almofadas. E Laura, que sempre teve tanto medo de dividir sua vida, descobriu que era mais fácil do que imaginava. Porque Miguel não tentava ocupar espaços. Ele apenas se encaixava, naturalmente, como se sempre tivesse estado ali. Sofia floresceu ainda mais. Agora havia 2 pessoas para assistir suas apresentações, 2 vozes para cantar parabéns, 2 mãos para segurar quando tinha medo. E ela absorveu aquilo com a facilidade das crianças, como se seu coração sempre soubesse que aquilo era o certo. Um sábado de manhã, Laura acordou com o cheiro de café e panquecas. Estranhando, levantou-se e foi até a cozinha, onde encontrou Miguel e Sofia preparando o café da manhã juntos. Ele estava com um avental ridículo, um presente de Sofia, cheio de avõezinhas estampadas, e a menina estava em pé em um banquinho, virando as panquecas com concentração absoluta. "Bom dia!" Sofia gritou animada. A gente fez surpresa. Laura encostou-se no batente da porta, os olhos marejados, um sorriso enorme no rosto. "Vocês são perfeitos." Miguel virou-se, espátula na mão, e sorriu daquele jeito que ainda fazia o coração dela disparar. "Bom dia, amor." Amor. Ela ainda se arrepiava toda vez que ele a chamava assim. Eles tomaram café juntos, rindo, conversando, fazendo planos para o dia. E foi no meio daquele momento simples, cercada por pessoas que amava, que Laura percebeu ela estava feliz. De verdade. Completamente. Naquela tarde, depois de levar Sofia para brincar na casa da avó, Miguel pediu a Laura para dar uma volta. Eles foram até um parque próximo, o mesmo onde ele havia conversado com Sofia pela primeira vez, após descobrir a verdade. "Esse lugar é especial", Laura disse, sentando-se em um banco. "É." Miguel sentou-se ao lado dela, segurando a mão dela. "Foi aqui que tudo começou de verdade. Foi aqui que ela me chamou de pai pela primeira vez no coração dela, mesmo antes de dizer em voz alta." Laura apertou a mão dele emocionada. "Você se tornou um pai incrível, Miguel. Estou tentando." E ele olhou para ela sério. "Mas não é só sobre ela. É sobre nós também. Sobre o que a gente está construindo." Laura sentiu o coração acelerar. "Miguel..." Ele se virou completamente para ela, pegando as 2 mãos dela nas dele. "Laura, eu passei anos da minha vida perdido, voando de cidade em cidade, achando que estava vivendo, quando na verdade estava apenas fugindo. De mim, das minhas escolhas, de você." Ele respirou fundo. "Mas quando te reencontrei, quando conheci a Sofia, eu entendi algo. Eu não estava vivo. Eu estava apenas existindo e agora eu finalmente sei o que é viver de verdade." As lágrimas começaram a cair dos olhos de Laura. "Você me ensinou o que é amor de verdade." Ele continuou, a voz embargada. "O tipo que não desiste. O tipo que luta. O tipo que perdoa e dá segundas chances. E eu não quero passar mais um dia sem dizer isso para você. Eu quero ficar. Para sempre. Não como visita. Não como alguém que passa. Mas como parte da família. Como seu companheiro. Como o pai da Sofia." Ele soltou uma das mãos dela e tirou uma pequena caixa do bolso. Laura arregalou os olhos, a respiração presa. "Eu sei que é cedo. Eu sei que ainda estamos nos ajustando. Mas eu também sei que quando algo é certo, a gente sente." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, delicado, perfeito. "Laura, você quer construir essa vida comigo? Oficialmente, você aceita ser minha esposa?" Laura cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo sem parar. Ela olhou para ele, para aquele homem que um dia partiu e depois voltou transformado, e sentiu tudo o que havia passado. A dor, a solidão, o medo, mas também tudo o que ainda viria. O amor, a parceria, o futuro. "Sim," ela sussurrou. "Sim, eu aceito." Miguel sorriu, os olhos também marejados, e colocou o anel no dedo dela, com mãos trêmulas. Então a puxou para um beijo. Um beijo que dizia tudo o que palavras não conseguiriam. Um beijo de promessa, de compromisso, de amor eterno.
Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Laura riu entre as lágrimas. E a Sofia vai surtar quando souber. Ele riu também. Feliz, livre, finalmente em paz. Vamos contar para ela juntos? Juntos, Laura repetiu. Sempre juntos. Quando buscaram Sofia na casa da avó, a menina percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ela olhou para os dois desconfiada. Por que vocês estão com essa cara? Miguel se agachou na frente dela, segurando as mãos pequenas. Sofia, a gente precisa te contar uma coisa. Ela arregalou os olhos. O quê? Eu pedi sua mãe em casamento. E ela disse sim. Sofia ficou em silêncio por 2 segundos, e então explodiu em um grito de alegria. Sério? A gente vai ser uma família de verdade? A gente já é uma família de verdade, Laura corrigiu, rindo. Mas agora vai ser oficial. Sofia pulou no colo de Miguel, depois no de Laura, abraçando os dois ao mesmo tempo, rindo, chorando, transbordando felicidade. Eu sempre soube que vocês iam ficar juntos. Miguel beijou o topo da cabeça dela, depois beijou Laura e os 3 ficaram ali, abraçados, enquanto a avó de Sofia observava de longe, enxugando as próprias lágrimas. Porque depois de tanta turbulência, tanta dor, tanto caminho torto, finalmente o amor havia pousado e estava em casa para ficar. Algumas semanas depois, numa tarde tranquila de domingo, Miguel apareceu no café com um envelope nas mãos. Laura estava limpando as mesas e Sofia desenhava em um canto. O que é isso? Laura perguntou curiosa. Miguel sorriu misterioso. Abre. Ela abriu devagar. Dentro 3 passagens aéreas, não para um destino internacional, não para uma viagem longa, mas para um voo regional curto de fim de semana, apenas os 3. Pensei que a gente podia fazer nosso primeiro voo juntos. Como família. Miguel segurou a mão dela. Nada extravagante, só nós 3, nas nuvens. Laura sentiu o coração aquecer, os olhos marejarem. Miguel, é perfeito. Sofia correu até eles empolgada. A gente vai voar? Os 3? Os 3. Miguel a pegou no colo. E sabe o melhor? Quero que meu próximo destino seja sempre com vocês. Laura o beijou suavemente, enquanto Sofia ria no meio deles. E ali, naquele pequeno café, cercado por mapas e sonhos, eles souberam que o amor deles havia sobrevivido à tempestade e que finalmente estavam exatamente onde pertenciam, juntos para sempre. Laura e Miguel provaram que alguns amores são maiores que o tempo, maiores que a distância, maiores que os erros do passado. Eles aprenderam que segundas chances não são sobre apagar o que foi, mas sobre ter coragem de reconstruir o que pode ser. E Sofia? Sofia ganhou mais do que um pai. Ganhou a certeza de que era amada, esperada, e de que nunca mais estaria sozinha. Porque no final o amor não precisa ser perfeito, ele só precisa ser verdadeiro. E quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de pousar. Às vezes o que parece um fim é apenas o começo de algo muito maior. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar contando histórias que importam. Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas que preparamos para você. E nos comentários conta de onde você está ouvindo essa mensagem. Sua presença aqui faz toda a diferença. Obrigado por fazer parte dessa família. Até a próxima história.